Ora, bem-vindos a mais um webinar da série de webinars em torno do caso de Wudang e do turismo de desporto como via estratégica que está a ser desenvolvida pelo governo chinês no sentido da revitalização do turismo na região de Hubei e em particular na área de Wudang, da montanha de Wudang, em torno dos mosteiros taoístas de Wudang, alavancando, neste caso, um nicho dentro do turismo de desporto, que é o turismo de artes marciais, no sentido de revitalizar a região em termos de, enquanto destino turístico. Nós, nos dois webinars anteriores, portanto, este é o terceiro da série de webinars, no primeiro webinar revimos conceitos fundamentais em torno da questão da estratégia na gestão de destinos turísticos. No segundo webinar, desenvolvemos em detalhe o contexto do caso, e neste terceiro webinar, que vem na sequência do segundo e daquilo que vimos no segundo webinar, nós vamos trabalhar já a estratégia de Wudang, em termos de os pontos fundamentais da estratégia de Wudang, a análise SWOT, portanto, toda a abordagem estratégica para a área de Wudang, de Hubei para a região de Hubei e em particular para Wudang, em termos de desenvolvimento turístico. Ok, os pontos centrais. Para já há um reconhecimento do potencial de crescimento do mercado interno em torno do turismo de desporto em geral e no segmento específico do turismo marcial, portanto, enquanto nicho de mercado dentro do turismo de desporto. E como vimos, portanto, a região de Hubei tem um centro, uma, nas montanhas de Wudang e nos mosteiros taoístas de Wudang, tem um centro de desenvolvimento de artes marciais, neste caso artes marciais internas, associadas às práticas taoístas, que têm crescido bastante em termos de turismo de desporto e que têm atraído visitantes à região de Wudang, à região do Hubei e, em particular, à área da montanha de Wudang e aos mosteiros taoístas, no sentido de não só haver um intercâmbio cultural, mas também e um turismo cultural em torno do taoísmo e em torno daquela região em termos históricos, mas também um desenvolvimento da prática de artes marciais taoístas, em que os próprios monges têm programas de treino e diferentes praticantes, quer da China, quer internacionais, vão a Wudang no sentido de praticar essas artes marciais. Uh, Há um artigo que nós temos estado a trabalhar, portanto, que em torno de uma nova estratégia para a região de Hubei, que pretende alavancar já o capital humano e, o, e a base cultural associada a estes mosteiros taoístas e às artes marciais lá praticadas, em Wudang, para revitalizar também o turismo, a economia do turismo após a disrupção, a grande disrupção provocada pela pandemia da Covid-19. E pretende-se que utilizar o Wudang como uma grande alavanca, mas também sistematizar e expandir em torno de mais artes marciais, para além das específicas praticadas em Wudang, incluindo outras artes marciais que são praticadas na região de Hubei. Portanto, aqui existe uma possibilidade forte de sinergizar em Hubei e em Wudang, em particular, o turismo de desporto com o turismo cultural e ecológico, tirando partido do Estatuto Internacional das Montanhas, de Wudang, e do valor cultural e histórico dos mosteiros taoístas da região. E temos é uma estratégia geral de recuperação da região, cuja capital é Wuhan. Portanto, a região do Hubei tem como capital Wuhan, e Wuhan que ficou conhecida internacionalmente também na questão da pandemia da Covid-19,
portanto, como tendo, como os primeiros casos do SARS-CoV-2 tendo sido identificados precisamente em Wuhan. Ora, os pontos A e B, como pressupostos estratégicos, portanto, os pressupostos estratégicos aqui envolvidos, para já é um reconhecimento do potencial de crescimento do mercado interno em torno do turismo de desporto, no segmento específico, portanto, no nicho de mercado do turismo de artes marciais, como ele tendo um elevado potencial económico, portanto, em termos de receitas de turismo associadas, e já vamos ver depois o nível de receitas de turismo que está aqui envolvido. Por outro lado, esta possibilidade de sinergizar o BEI e de capitalizar aquilo que já é uma imagem internacional de Wudang em relação às artes marciais, ao chamado Wushu interno, ou Kung Fu interno, portanto, como preferirem, dependendo em termos internacionais é mais conhecido como Kung Fu, mas portanto o termo correto é o Wushu, artes marciais, portanto Kung Fu como algo que envolve qualquer atividade que envolve muito esforço é conhecido como Kung Fu, embora internacionalmente as artes marciais chinesas acabaram por ser conhecidas como Kung Fu, mas o Wushu é que é o termo correto para artes marciais. Mas de qualquer modo, portanto, regressando, isso já está, foi revisto na contextualização do caso. Portanto, a grande questão é que o Udang, como vimos no webinar anterior, em torno da contextualização, tem uma grande projeção internacional em termos de imagem dentro das artes marciais chinesas, portanto, ao nível internacional. E há muitos alunos internacionais a irem ao Udang para aprenderem o treino com espada, para aprenderem os estilos de Wushu que são lá praticados. Ora, estes pressupostos A e B são dois pressupostos estratégicos centrais que estão a ser assumidos principalmente no que se refere ao mercado interno chinês e que condicionam a proposta de desenvolvimento do turismo da região de Hubei. Portanto, primariamente pretende-se atingir um mercado-alvo interno, utilizando o turismo de desporto como alavanca de mercado, mas também há um turismo internacional que se quer desenvolver e que está fortemente desenvolvido para uma área concorrente que é Shaolin e pretende-se que o Wudang seja um outro centro com desenvolvimento elevado de turismo. Há uma razão ligada às artes marciais. Agora vamos ver então a análise SWOT que nos vai dar mais alguns elementos em torno desta dimensão, portanto, e em relação à concorrência também, nomeadamente Shaolin. Portanto, as principais forças para o desenvolvimento turístico da região. Temos uma longa história e características distintivas das artes marciais da região, combinando elementos de Kung Fu ou Wushu do norte e do sul da China, com influência cultural nas artes marciais chinesas fortíssima, em particular com raiz cultural taoísta, as artes marciais com raiz cultural taoísta mais forte, e a região de Hubei apresenta 13 estilos distintos de artes marciais, ou seja, do Wushu, dos quais se destaca o Wudang, que é o mais conhecido, e que foi popularizado nos chamados filmes Kung Fu principalmente de Hong Kong, e nas wuxia, são, portanto, são histórias históricas, portanto, também com componentes de fantástico, de componentes mitológicas, e, portanto, são dois géneros diferentes, mas que são desenvolvidos quer em filmes, quer em livros, portanto, quer um, quer outro. Portanto, o Kung Fu mais ligado especificamente às artes marciais, como foco central, enquanto que o Wuxia se prende com ligações com no caso ocidental corresponderia mais ou menos ao romance de cavalaria, portanto, se quiser. No caso da China, inclui elementos mágicos, elementos históricos, e há aqui toda uma mistura mitológica em que as artes marciais também aparecem, mas o central é uma história que envolve toda esta componente semi-mitológica, semi-histórica. Temos depois outras regiões em Hubei que têm tradições de artes marciais próprias, mas que não estão tão sistematizadas
e isso é uma das lacunas que terá de ser depois, do ponto de vista estratégico, e que está a ser considerado como necessidade de sistematização. Isso é trabalhado no principal artigo que nós temos estado a analisar, que começámos a analisar no webinar anterior e cujo link vai ser colocado neste webinar, portanto, na descrição deste webinar. Portanto, e aqui isto é um ponto, portanto, há um capital do ponto de vista cultural ao nível das artes marciais que pode ser alavancado, em que o Wudang está mais bem desenvolvido, mais sistematizado, mas que temos também outros estilos que, na região de Hubei que vão ter de ser desenvolvidos e sistematizados no sentido de atraírem o turismo de desporto ligado às artes marciais. Temos uma boa localização geográfica, uma rede de transportes de suporte. Temos os filmes retratando o Wushu de Wudang, um elevado número de praticantes mundiais de Tai Chi Chuan como arte marcial principal ligada ao taoísmo. As montanhas de Wudang são património da Unesco, enquanto referência também quer para turismo ecológico como para turismo cultural. E a vantagem do Wudang em relação ao Shaolin, eu vou clicar aqui no link para o artigo para se ver, mas e já vou partilhar o artigo, portanto, para se ver a data, mas este é um dos pontos bastante relevantes. O turismo anual, isto era em 2023, este artigo é de 2023, e só para termos uma ideia, o Wudang neste momento tem vantagem em relação a Shaolin em termos de turismo, de rendimento com o turismo. Estamos a falar de 8 bilhões de yuan, que é 16 vezes 8 bilhões de yuan de rendimentos de turismo anual envolvendo a montanha de Wudang. Isso é 16 vezes o principal concorrente direto para o Wudang, que é Shaolin. É 16 vezes o de Shaolin. Alguns fatores aqui adicionais que advêm deste artigo e que refletem as forças do destino é que a montanha do Wudang é muito lucrativa, portanto, na China, e temos um turismo anual, um rendimento de turismo anual que ascende a 8 bilhões de yuan. E esse, enquanto que, por exemplo, de acordo com as estatísticas de 2017, o Shaolin era 3,5 milhões de turistas anualmente, e o que conduzia com bilhetes para acesso ao templo, conduzia uma receita de 350 milhões de yuan. No caso de Wudang, o rendimento anual vindo do turismo está a ascender a 16 vezes o de Shaolin. Há aqui vários fatores que explicam esta dimensão e que correspondem às forças da região. Portanto, o facto de estar a localização, a tradição, a atmosfera da região, portanto, da montanha, a própria montanha em si, um, a projeção interna da montanha em termos ao nível do taoísmo e da tradição taoísta, portanto, da montanha do Wudang. Depois, a tradição de artes marciais lá praticadas, que é fortemente conhecida na China, internacionalmente. Embora repare-se, o complexo de templos que permite suportar o turismo cultural, depois toda a dimensão da montanha que também permite o desenvolvimento de turismo ecológico, e a reputação da montanha em termos, neste momento, é melhor do que em relação ao Shaolin. Portanto, embora Shaolin tenha uma reputação internacional muito grande na área do turismo de artes marciais, e o turismo, por exemplo, o Templo de Shaolin neste momento pode render cerca de centenas de milhões de dólares em lucros com o turismo cada ano. No caso de Wudang, tem vindo a ganhar bastante terreno em termos de
popularização e em termos de rendimentos de turismo, também devido a uma sinergização com a parte do turismo cultural, de turismo ecológico e também healthcare, porque as artes marciais de Wudang, como vimos no webinar anterior, também estão ligadas ao segmento de healthcare. E repare-se, neste artigo é afirmado aqui, portanto, e esta parte é uma parte bastante interessante porque dá uma perspectiva acerca da dimensão deste mercado. O turismo da montanha de Wudang está agora altamente comercializado, rendendo bilhões de dólares por ano. E a montanha de Wudang, a reputação da montanha é melhor do que Shaolin neste momento. E isso tem que ver com a própria montanha e toda a parte geográfica. E também tem que ver com os mosteiros taoístas e com todos estes fatores que indicamos. Eu depois vou colocar também o link para este artigo e podem ver em pormenor. Como aqui indicam, Wudang Mountain is very good in terms of natural scenery and historical background. Portanto, o background histórico, toda a tradição cultural taoísta, pronto, toda a parte da montanha, portanto, que permite o sightseeing, a localização turística, toda a mística associada à montanha e ainda mais a ponto de ser património da Unesco, que é outro fator de atratividade. E para além disto, temos as artes marciais internas lá praticadas e toda a mística associada a essas artes marciais internas. Pontos que vimos na contextualização do caso e não vamos aqui repetir. Portanto, voltando aqui ao compartilhamento então das forças, da análise SWOT, portanto, ao nível das forças, temos estes elementos. Ao nível das oportunidades, há um forte momento do turismo marcial com oportunidades de mercado identificadas em termos de possibilidade de crescimento, especialmente no Wudang, e que está a ser pensado pelo governo chinês face à dimensão deste mercado. E já vimos agora a dimensão do mercado e a razão para estarem a querer desenvolver em termos de turismo neste nicho de mercado. Não é um nicho pequeno em termos daquilo que são os rendimentos e os lucros com o turismo. A ideia é que querem revitalizar não só o Wudang, mas expandir isso para a região de Hubei, e essa é a grande estratégia. Portanto, a possibilidade de sinergização do turismo marcial de Wudang com o turismo ecológico e cultural devido à natureza das artes marciais praticadas e à sua relação com o taoísmo e a natureza, e aqui querem ligar esta oportunidade à dimensão dos diferentes estilos de artes marciais praticados para além de Wudang, noutras regiões de Hubei, e a ideia é desenvolver Hubei como destino para além de Wudang. E isso é possibilitado por esta força, portanto, que é a longa história e características distintivas das artes marciais desta região e os 13 estilos diferentes de artes marciais de Wushu, identificados em diferentes regiões de Hubei, para além de Wudang. Já vamos ver isso ao nível da estratégia. As fraquezas. Há desigualdades regionais e desadequação no desenvolvimento do turismo de artes marciais e meios promocionais utilizando a internet não estão a ser adequados e não são suficientemente eficazes. Portanto, precisa de ser melhorado, estes pontos precisam de ser melhorados. Ameaças. Competição de outras regiões em turismo marcial, incluindo, e esta lista não é exaustiva, Shaolin, que está noutra província, que é Henan, e a aldeia de Shen, que também está na província de Henan. Agora, a questão que se coloca em relação à aldeia de Shen é que compete, como vimos na contextualização do caso, compete com o Wudang enquanto destino turístico para o Tai Chi Chuan, em que ambas as regiões, quer a aldeia de Shen, que permite revitalizar Henan, quer ao nível do turismo do Wushu interno. Foi explicado na contextualização o que é que correspondia ao Wushu interno. Portanto, neste caso, o Tai Chi Chuan, quer a aldeia de Shen, quer o Wudang, afirmam ser o berço do Tai Chi Chuan. E ambas desenvolvem um marketing direto em relação a serem o berço desta arte marcial. Para quê? Para atraírem ao nível internacional praticantes desta arte marcial.
O Wudang tem vindo a ganhar força e, em relação à aldeia Chan, face a estes outros fatores, o facto de haverem muitos visitantes que vão simplesmente para ver as montanhas, para ver os locais históricos, os mosteiros taoístas que há na região, a aproveitarem da beleza da região e, portanto, há todos esses elementos que permitem sinergizar essas linhas de desenvolvimento turístico, em termos culturais, se estão sinergizadas com o turismo ou são sinergizáveis e permitem alavancar o turismo de artes marciais e o turismo de artes marciais permite alavancar também esses outros tipos de turismo, turismo cultural, associado aos templos taoístas, o turismo ecológico associado também à montanha de Wudang. Portanto, todos esses elementos reforçam-se mutuamente. Portanto, há um feedback aqui positivo entre estas fontes de turismo. Outro concorrente é o turismo de karatê, na região de Okinawa. Okinawa também se tem desenvolvido como destino turístico, principalmente para os praticantes de karatê, que vão especificamente a Okinawa, porque é o berço do karatê, para aprenderem o karaté tradicional, ou o karaté mais tradicional, porque se distingue do karaté, o karaté de Okinawa é bastante diferente do karaté japonês, portanto o karaté japonês, Okinawa faz parte do Japão, mas na verdade era um reino independente e o karaté desenvolveu-se em Okinawa. O Japão depois foi modernizado no Japão, principalmente com um conjunto de mestres que foram de Okinawa para o Japão, sendo que o mais conhecido é o Gishin Funakoshi, foi o mestre que criou o estilo Shotokan, mas há outros, o Mabuni, portanto, há uma série de estilos japoneses de karaté que resultaram de um diálogo forte entre mestres vindos de Okinawa e mestres de artes marciais tradicionais japonesas, de Jujutsu, e houve um intercâmbio mútuo que conduziu ao desenvolvimento do karaté japonês como uma arte integrada no Budo, nas artes guerreiras japonesas. Mas a questão que se coloca é que há muitos karatecas que neste momento vão para Okinawa como destino turístico e Okinawa tem alavancado em força o nicho de turismo de artes, o turismo local a partir do nicho de mercado de turismo de artes marciais, neste caso em torno do karaté. Turismo de Muay Thai na Tailândia, turismo ninja no Japão. Atenção que este turismo ninja não significa que são ninja que vão lá, ou seja, não é turismo aberto a pessoas e tartarugas, portanto considerando tartarugas ninja, mas a ideia central do turismo ninja é turismo em torno de, principalmente na região de Iga, no Japão, em que tem museu, tem turismo cultural, é mais turismo cultural, mas agora há algumas atividades físicas também, em que tem pessoas que ensinam Kobudo japonês, samurai, basicamente, mas vestem-se como se imagina os ninja e fazem um bom show e dão alguns elementos de educação física, e as pessoas veem as ferramentas ninja, por aí adiante, portanto, todos esses elementos. Depois, no caso da Tailândia, já agora, está aqui repetido, mas a Tailândia, Muay Thai, Muay Boran começa a ser afirmado agora também como uma arte marcial mais. O Muay Thai é desporto de combate, o Muay Boran é arte marcial de origem do Muay Thai e era de classe guerreira. Nas Filipinas, as artes marciais filipinas, também é outro destino turístico, como vimos no primeiro webinar, também está a ser desenvolvido, também estão a alavancar a partir do turismo de desporto no nicho específico de turismo de artes marciais. E estas são regiões que ameaçam do ponto de vista de escolha ao nível de praticantes de artes marciais. Mas há aqui uma questão que se coloca. São diferentes segmentos-alvo à partida, aqueles que vão para um turismo de Muay Thai versus aqueles que estarão mais atraídos para o turismo de Buda. Porquê? E para o Kung Fu da região de Hubei. Porque o Kung Fu da região de Hubei, ou o Wushu da região de Hubei, é principalmente um Wushu taoísta que apela mais ao segmento healthcare e a um segmento de mercado que está muito ligado às artes marciais chinesas, já de base, e à prática de Wushu interno. Portanto, que é mais suave,
e pode ser praticado simplesmente por razões de saúde, de longevidade, de healthcare, well-being, portanto, tem todas essas dimensões, mais meditação, por aí adiante. Dito isso, há alguns praticantes das artes marciais mais duras, externas, vão muitas vezes para o Wudang, e atenção que o Wudang tem estilos mais rápidos que são bem duros, do ponto de vista marcial, mas vão para o Wudang no sentido de aprender outros estilos de artes marciais. Portanto, neste momento estamos na era da interdisciplinaridade das artes marciais, portanto, pode haver algum trade-off entre escolherem, principalmente de pessoas que praticam múltiplas artes marciais, e há muita gente a praticar múltiplas artes marciais presentemente. Desde logo ao nível dos desportos de combate fala-se das mixed martial arts, mas mesmo nas artes marciais tradicionais há muita gente que mistura diferentes artes marciais. E ao praticarem diferentes artes marciais, a questão que se pode-se colocar, por exemplo, karatecas que, em vez de irem para o Okinawa, querem ir para o Wudang para aprender elementos do Wushu, do Wudang, e integrarem esses elementos na prática deles. E há casos de karatecas que têm feito isso, têm ido para o Wudang para aprender o Wushu da região, para integrarem também em termos de prática. Portanto, a questão que se coloca é que não são, embora haja segmentos de mercado distintos e públicos-alvo distintos dentro do turismo de artes marciais, são à mesma concorrência estas outras regiões, estes outros destinos. Mas o concorrente mais direto do Wudang é Shaolin, que também tem o Wushu interno, como falámos, e a aldeia de Chen principalmente. Portanto, e aí temos outra província que é, portanto, estamos a falar de Henan, e então temos aqui uma competição bastante direta entre Henan e Hubei, enquanto destinos alternativos para a prática de artes marciais chinesas. O Wudang tem, como vimos, está a ter um sucesso comercial muito grande ao nível do turismo, com receitas de turismo muito elevadas, como vimos. Estamos a falar de 16 vezes a de Shaolin, e isso tem que ver, como vimos, com a característica distintiva do Wudang, porque permite uma ligação entre turismo marcial, turismo ecológico e turismo cultural. Portanto, é esta sinergização das diferentes bases dos diferentes tipos de turismo, das diferentes linhas de desenvolvimento turístico, que permite realmente uma sinergização em termos de desenvolvimento turístico que favorece a região de Wudang e a região de Hubei, e em particular o Wudang. Portanto, a missão pode ser desenvolvida para diferentes dimensões aqui em Hubei. Há uma missão direta para o Wudang, que é uma grande fonte de atratividade para a região de Hubei, e aqui é necessário afirmar o Wudang como centro cultural do taoísmo, com património marcial ligado à cultura taoísta, base para a indústria do turismo cultural, turismo ecológico e turismo marcial, e atenção também turismo na área da saúde. Também é outro nicho de mercado dentro do turismo, e que o Wudang tem fortes vantagens, porque estando desenvolvendo o Tai Chi Chuan como na vertente da saúde, ligada à medicina tradicional chinesa, à qual também a prática taoísta está ligada, como vimos na contextualização do caso, é uma grande força que o Wudang permite desenvolver e expandir ao nível internacional, e atrair visitantes também nessa área do turismo de saúde. Não está ali incluído, mas também poderá ser incluída essa dimensão. Portanto, isto para o Wudang. E o Wudang é um forte atrator em termos de, portanto, é um forte fator de atração turística para a região do Hubei. Mas no artigo que nós temos estado a analisar, o autor do artigo expandiu, o artigo é de 2021, para Hubei, a estratégia de desenvolvimento turístico, portanto, não só focado em Wudang, mas Hubei em termos gerais. E aí a ideia é o desenvolvimento da região de Hubei e a sinergização dos diferentes tipos de turismo, utilizando um turismo marcial como alavanca de recuperação da economia de turismo na região de Hubei e da difusão do turismo na região. Portanto, não somente o Wudang. E aqui o Wudang é um dos pontos estratégicos nucleares, mas tem de haver uma sinergização com as restantes culturas marciais na região do Hubei. Sinergização que neste momento ainda não está desenvolvida e que tem de ser desenvolvida, é uma das fraquezas. A ameaça central, quer ao turismo interno, quer internacional, para a região do Wudang e Hubei, e que pode ameaçar
A missão é o SARS-CoV-2 e os confinamentos fortes impostos pelo governo chinês, ou seja, o risco epidemiológico mantém-se e a relação entre a dinâmica pandémica e as políticas de controle da pandemia aqui são relevantes. Embora a política da Covid-0 tenha sido relaxada neste momento, nada impede de voltar a ter de haver alguma política de hard confinamento duro, e isso é do hard lockdown chinês, e isso é uma questão que pode conduzir a problemas aqui também para a região de Hubei e condicionar. É uma ameaça estratégica. Ora, o autor Ike apresenta três estratégias para a região. E essas estratégias têm que ver com promoção turística, para além de uma estratégia de sinergização, sistematização e sinergização dos diferentes estilos de artes marciais, dos três estilos de artes marciais da região. Esse é um ponto de desenvolvimento de estratégia, portanto, a necessidade de desenvolver um currículo, de desenvolver, de promover também e de sistematizar e promover os diferentes estilos de artes marciais em diferentes zonas de Hubei, não somente o Wudang, é uma das estratégias, e as outras são estratégias de marketing turístico. Neste caso, o esforço de criar uma plataforma de promoção de vídeos para o turismo de artes marciais na era da internet mais, portanto, isso é promoção turística. Integrar e promover o turismo, os recursos de turismo de artes marciais na região do Hubei com software de alta qualidade, promoção turística, outra vez. Portanto, estamos no marketing digital do turismo, quarta revolução industrial. Um, e o apoio ao desenvolvimento do turismo, da indústria do turismo de Wushu em áreas com grandes potenciais. E neste caso, desenvolvimento de infraestruturas e da rede de stakeholders é outra das estratégias aqui envolvidas. E com isto terminamos as principais linhas de desenvolvimento estratégico. A seguir vamos ver o sistema de controle estratégico. Portanto, isso fica para o próximo vídeo, portanto, para o próximo webinar e último da série de webinars, em torno deste caso. Portanto, até à próxima.